Olá você, feliz ano novo, cá pra nós está de volta, aqui olha, começando o ano com o pé direito, viu? Com o pé, a cabeça, Fernanda Albuquerque. Novo formato presencial. Josival Pereira aqui, todo de azul, como dizia aí uma música, a pessoa tá numa boa, numa vibe legal. E a gente tá aqui para discutir assuntos que são os assuntos do dia com você, colocando as coisas como a gente pensa, imagina e verdadeiramente é. Mais ou menos isso, né, Fernanda? Mais ou menos isso, tudo disse cá pra nós. Começou o ano mesmo, né? Passou o carnaval, agora já são diversas conjecturas para todos os lados, economia, política, vida real, né, Josival Pereira? Eu tenho a impressão que realmente o ano começou, tá certo? Quando eu olho o mundo da política, porque a gente olha todo mundo, mas eu olho mais a política, então tem. A Assembleia teve mais ou menos uns 60 dias de férias, a Câmara uns 60 dias, Brasília ainda não votou o orçamento, está começando agora. Então, quando você olha para o mundo da política, começa realmente depois do carnaval. E graças a Deus voltou, né? E a gente está aqui para discutir assuntos que estiveram e continuam nas pautas do dia a dia do paraibano. E aí a gente vai num assunto aqui que foi um assunto muito difícil, né? Para o paraibano, para as pessoas de bem, para aqueles que são crédulos nos profissionais e que abalou a sociedade paraibana de uma forma assim muito vil. Estou falando do caso do médico Fernando Cunha Lima, do pediatra Fernando Cunha Lima. E aí coloco para você, Fernando, você é mãe, né? Nós somos pais, mas coloca já com a mãe aqui. Como é que você enxerga esse problema? Primeiro é um tema muito difícil, né? Como você falou, porque quando a gente leva o nosso filho ao pediatra ou à pediatra, a gente está levando para o profissional que é denominado para cuidar daquela fase do desenvolvimento do humano, que é a infância. Então, é de extrema confiança, porque filho é tesouro, neto é tesouro. Isso. Então, você leva para aquela pessoa e entrega o seu tesouro. Você não leva porque está bem, você leva porque está com algum problema ou está prevenindo algum problema. Isso. E aí você é surpreendido. Sei quantos anos depois de trajetória. Visualmente, porque o primeiro caso que levou a desencadear todas as outras acusações, a mãe estava em consultório. Então, você vê visualmente uma situação estranha. Então, eu tenho absoluta certeza, Gerardo, que esse caso ganha repercussão para nós mulheres, para nós mães, porque agora a gente, infelizmente, começa a olhar também, né? Não vai para a salinha, vai para a salinha junto. Então, é muito triste. Mas também há desdobramentos jurídicos importantes para a gente discutir. Porque à medida que você é preso, ok, a sobrinha deu depoimento, prescreveu o tempo da sobrinha, mas a sobrinha relata abusos na infância. Sobrinha. Não apagaram isso aí. Mas não pôde condenar porque prescreveu essa. Mas eu vou preso. Eu fico foragido 5 meses, vou preso. E quando eu vou preso, eu digo, eu não passo 2 dias preso. Josival, aí é debochar da justiça, né? Veja bem, esse talvez tenha sido a situação mais grave, que é você avaliar que pelo prestígio que você tem, o que você amealhou na vida, e ele amealhou o prestígio como médico, enfim, que isso lhe dá o direito de você, então, escolher a vida que você quer, inclusive de desrespeitar a lei e tal. É um negócio chamado arrogância, prepotência. Não está pisando no chão definitivamente nunca, né? E nesse caso de Fernando Cunha Lima, quando eu já vim há algum tempo observando ele, desde o começo, é de uma arrogância tremenda. A fuga é de uma pessoa arrogante. Inclusive, um dia no programa de rádio que tinha, eu disse assim, eu não conseguia entender os advogados dele, porque para a idade dele, para os problemas de saúde que ele tem, e Gerardo é advogado desse, o melhor conselho do advogado era, vem, se apresenta, fica preso, você vai ficar preso 6 meses, o tempo que for. 5 semanas, 6 semanas, mas nós vamos relaxar a tua prisão e tu vai responder em liberdade. Fugir aumenta a perspectiva de ficar preso durante muito mais tempo, em qualquer que seja a situação. E a comoção social, então, essa história da fuga é também a história da prepotência, do achar que você escapa aos olhos da legislação. Porque no Brasil, segundo essas pessoas, tem impunidade. É impune. Agora, o mais grave que eu acho, olhando assim, veja bem, o pessoal pergunta, mas rapaz, um médico tão famoso desse jeito, com essa idade, como é que tem acusações dessa natureza? São 6
Eram muitas, a Justiça escolheu, o Ministério Público escolheu 6 para denunciar, mas são dezenas. E aí, quando você vai olhar o jeito, veja bem, quem pratica geralmente a violência sexual infanto-juvenil, infantil, sobretudo, você tem que entender que isso é um desvio patológico. Sim. Geralmente é um desvio patológico, tá? E quem pratica o desvio acaba achando que não é doente, que não tem o desvio. É crime. Que é parte do que é a doença, Sim, né? a Você, doença, como psicóloga, sabe. Né? Exatamente. Quer dizer, continua sendo crime mesmo que seja patológico. É crime. Mas ele vai achar sempre que não cometeu. Aí vem a soberba dele quando dá entrevista, quando encara o repórter e diz, agora, isso é ruim, muito ruim para a defesa dele. Agora, voltando a esse tema, eu fico super curiosa, e não sou da área de direito, e daqui eu tenho 2 grandes, né, advogados. Ele tem a chance de cumprir pena em Pernambuco? Bom, tem várias coisas que tem que ser observadas aí, né? Eu acho que ele vai ser recambiado, se é que não já foi. A gente está falando porque hoje essa semana, né, a gente está na terça, né? E vai ser na sexta o programa. Então, pode ter acontecido já isso. E vem para aqui, responde, mas ele foi preso lá, né? Existem mecanismos jurídicos para poder levar, para ele responder lá, por várias razões, porque aqui ele se sente ameaçado, porque aqui as pessoas podem evoluir num processo contra ele fora tal, e lá ficaria num campo mais isento. Essa é uma das teses que poderão ser levadas em conta pela Justiça. Eu acho que ele vai primeiro vir para João Pessoa e só durante algum tempo depois é que ele vai conseguir relaxar da prisão. Quando ele relaxar da prisão, ou evoluir para a prisão domiciliar, que eu acho que vai evoluir depois. Por conta da idade. Por conta da idade, 5 meses, 3 meses, 4 meses e tal, prisão domiciliar. Como foi com o Padre Egídio? Aí, quando ele tiver com a prisão domiciliar, aí realmente ele vai pedir para cumprir em Pernambuco e ele vai cumprir prisão em Pernambuco. Agora, essa história de que eu acho que ele vai amargar um tempo na cadeia, claro que eu tenho que ver aqui. O primeiro julgamento aqui vai ser na 4ª Vara Criminal. Todas a vara criminal, onde os pedidos de prisão foram feitos inicialmente, os juízes negaram todos. Aqui é ruim. E só foi sair no Tribunal de Justiça. Então, a gente pode imaginar que se os juízes forem os mesmos, e eles não tiverem se tocado da problemática, ele pode dizer assim, não, vamos... Existe isenção para que ninguém me escuta. Vamos revogar a prisão preventiva. Aí revogar a prisão preventiva, vai responder na verdade, ele ficaria lá. Mas aí vai ter um recurso a Ricardo Vital. Quando chegar no Tribunal de Justiça, Ricardo Vital vai mandar prender de novo. Estou fazendo hipótese aqui. E vai mandar prender aqui. Agora, aí depois de um tempo aqui, ele vai responder. Agora, vai ser condenado. Tem essa história da prisão, a história da doença que ele alega muito. Eu acho que Mas se você pode tomar o remédio da prisão. É isso que eu estou dizendo. Não, eu estou rindo, mas não é para rir. Não, eu sou diabético, ok. A insulina, aqui, tchau. Eu sou hipertenso, remédio, mas tchau. olha, o Padre Egídio ficou doente, alegando doenças graves, bem mais tempo na cadeia do que se imagina. Ele saiu para fazer uma cirurgia. Não foi por conta da doença. Ele saiu para fazer uma cirurgia. E não voltou. Mas por quê? Que todo mundo dizia que era uma simulação. Uma simulação. Mas ele, sempre veja tem bem, essa não era porque... Não saiu porque estava doente, não, tá? Paulo Maluf ficou preso até os 85, 86 anos com problemas gravíssimos de saúde, cadeira de roda dentro da prisão e a polícia não relaxou. Então não é por isso, não. E tem um fato que eu acho que vai pesar muito, as cenas, ele... tomando cerveja, tomando sorvete. Foi tudo feito agora. Agora. Vai indicar que a doença não é tão grave assim que não o impeça de ir para a cadeia. Que ficou numa discussão muito grande se aquelas fotos eram de agora, se não era. De agora. Tomando a verdinha dele lá. Mas o fato concreto é o seguinte, há uma desesperança muito grande das pessoas no sentido de que as pessoas que praticam o erro, né, que infringem a lei, elas não são presas. Ele foi preso, ele está detido.
E isso já é um avanço para quem tem o poder, que tinha o prestígio, tinha a força, né? E inclusive de ser médico, se achando, porque se reina por aí, você não vai dar em nada, não dá em nada. Está dando. Né? Pode não ser ainda o que se imagina que era. Imagina não, o que se pede que seja, né? O que se espera. Mas aconteceu. Está aí e o passo está dado. Se ele vai ter tempo para ir, se não vai ser, onde vai ser. Se morre antes, se não morre. Já deu gravemente para a vida dele. Interrompeu uma vida que ele imaginava. Né? O final da vida, imagina. No final da sua vida, você acabar. Aí vale todo a histórico, pena. Né? Todo Mas só que a gente sabe vida. que realmente você, como psicóloga, deve saber, esse é um problema de medicina, quer dizer, é médico, é um problema que ele nasceu com isso. Só que nós, cidadãos, não podemos pagar o preço do o crime. preço de crime, conviver a gente com não alguém tem, que é normal sem ser. Né? Mas assim, veja bem, a formação dele poderia ter feito ele se controlar. Ele não se controlou. Não controlou, não conseguiu, né? Mudemos o assunto, saiamos Vai pra cadeia, eu acho que vem pra cadeia. Tomara que venha pra cadeia e tome os remedinhos na cadeia, porque do mesmo jeito que a gente, quando erra, vai pagar as coisas, os ricos, os famosos e os médicos chiquetosos também. Vamos sair agora para o assunto político. Eita, Josival. Porque essa semana, Josival, a gente viu aí, começou uma nova guerra. A guerra no bom sentido, né? Para a conquista de um lugar, ao sol, bom. Ele fecha os olhinhos. Não fecha os olhos não, querido. Aí a guerra por uma vaguinha lá no Tribunal de Contas. O conselheiro Arthur Cunha Lima vai se aposentar, ou já está aposentado compulsoriamente, né? Saiu de cena e vai entrar agora o preenchimento dessa vaga deixada por Arthur Cunha Lima. Quem vai ocupar, segundo as expectativas, pela indicação da Assembleia, seria a filha do deputado presidente Adriano Galdino. Ela é advogada mesmo? Bacharel em Direito. Bacharel em Direito. Tem... Atuando? Não atuando. Pelo debate que eu vi na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, ela não tem atuação, a atuação dela, e aí foi, inclusive a CCJ usou isso como sendo, não foi nem conhecimentos jurídicos, notáveis conhecimentos jurídicos, para garantir que ela preenche o requisito, foi o fato dela ter atividade pública, estar ocupando um cargo público há 11 anos, há pouco mais de 11 anos, na Secretaria de Planejamento do Estado. Foi isso que funcionou para a comprovação, para viabilizar. Não usou notórios conhecimentos jurídicos. Agora, mostrou que ela estava inscrita em 2 pós-graduações, 2 ou 3 parece, todas elas voltadas para entender licitação, contratos públicos, tudo que tramita no Tribunal de Contas. Mas o que foi usado para justificar que ela preencheu os requisitos foi o fato dela ter quase 12 anos, mais de 11 anos, no exercício de um cargo público na Secretaria do Planejamento. Pergunta de leiga. Quando a gente vai fazer um concurso, tem vários pré-requisitos, né? Quando você preenche um, né? Sei lá, por exemplo, na minha área de psicologia, para a gente dar um diagnóstico, por exemplo, transtorno de jogo, para você dizer que uma pessoa é viciada em jogo, né? Adicto. Tem 9 critérios, você tem que preencher 4 durante 12 meses. Aí eu posso dizer, fulano, né? Isso. Nesse caso, existe um número, uma pontuação que você tem que bater para dizer, Mas tem vários agravantes aí. Primeiro é indicação política. Aí tem um grande alavancador, o irmão, o pai, né? O pai. Aí 2, tem essa presença no serviço público de 12 anos. O cargo não é aqui para nós. Eu acho que é difícil. O critério que a Fernanda está colocando aqui, eu acho que o critério precisaria ser mais rígido. Veja bem, mais rígido. O Tribunal de Contas, há pouco tempo atrás, não faz muito tempo, mandou para a Assembleia uma resolução que foi aprovada também, tornando isto, pois a Constituição diz que você precisa provar notórios conhecimentos jurídicos, administrativos, contábeis ou experiência no serviço público. 10 anos. Pronto. 10 anos. Aí, a resolução do Tribunal de Contas disse, aumentou.
tem que comprovar a experiência em alguma dessas atividades, tá? Sim. Experiência mesmo. Então, qual é a experiência que vai provar que eu entendi do serviço, de todas as características do serviço público? Veja aqui, nominando Diniz é médico, tá? Então, médico não é critério. Embora começassem a dizer aqui, ela é médica. Não é médica, está apenas no oitavo período de medicina. Mas nominando Diniz é médico. Mas não foi o critério que levou... Aí, curso superior, sim. Sim. Mas nominando Diniz tinha sido deputado estadual várias vezes, presidente da deputado Assembleia federal e presidente da Assembleia, que é ordenador de despesa, que é analisada pelo Tribunal de Contas, tá? Então você coloca aqui. Então, essa experiência. Mas ela é assessora de programas governamentais, ou é ainda, da Secretaria de Planejamento. É questionável, mas o que vai valer neste caso, no meu entendimento, vão ser os critérios mais políticos do que os critérios técnicos. Deixa eu só chamar a atenção aqui, porque a gente está falando da questão de... É a Aline, né? Alane Galdino, mas é porque no Tribunal de Contas, este ano, surgirão 3 vagas, né? Uma já está posta, que é essa do nosso... Arthur Cunha Lima, a de nominando Diniz, que acontece nesses próximos dias, e de Fernando Catão. Então, 3 nomes serão substituídos na corte. A gente está falando desse caso porque esse caso se repetirá nas outras escolhas. Mas eu estou falando mais desse caso, eu que estou trazendo esse caso aqui, nada contra. Eu acho que Adriano Galdino, inclusive, tem uma demonstração de competência na articulação política muito grande. Tanto que faz isso. Enfim, eu não conheço ela, tá? Enfim. Mas qual é o grande problema, Fernando, para nós? É uma doença da política, a gente estava falando de uma doença lá do outro caso, de uma doença da política que se chama samilismo, né? É a prática de você beneficiar a família quando você está no exercício do cargo público, tá? Sim. Então, não é Adriano Galdino que tem essa coloca. Agora mesmo nos tribunais de contas, eu tive um levantamento, 8 estados, governadores, não foi nem o presidente da Assembleia, foram os governadores que colocaram isso aqui. Eu posso, não sei se lembra aqui, Ceará, Piauí, Alagoas, Bahia. Só deu Nordeste. Bahia, não, só deu Nordeste e Norte-Nordeste. Pará, Roraima e Amapá, 7. Está faltando um aqui, Alagoas. Inclusive com casos tão graves quanto o da Paraíba. O da Bahia, que é o ministro da Casa Civil da Presidência da República, a mulher dele é enfermeira. E o cargo que foi usado para provar o serviço público é de assessoria especial na Secretaria de Saúde da Bahia. Tá certo? Então, não tem perspectiva. Você tem o caso do Piauí, a mulher de Wellington disse ministro. Tem 5 ou 6 ministros aqui nessa história, tá certo? Camilo Santana, Wellington Dias. Toda gente que está na ativa com força política. Góes, enfim. Só não do Acre, que não é governador. Que é governador, mas não saiu, ainda é governador. Rapaz, do Piauí ela tinha sido deputada estadual, deputada federal, tinha uma certa experiência. Mas o restante assim, uma era advogada, ou teve uma contadora. Mas é muito grave, isso é o familismo. Agora, olha que você foi na lata. Norte e Nordeste. É uma praga da política nossa. É uma praga dessa nossa política que a gente precisa acordar. O que está acontecendo na Paraíba não é novidade, nem é uma coisa... Mas é o familismo que atrasa as relações políticas. Ao invés do técnico, ao invés do mérito, você privilegia a família. Agora, Gerardo, e não poderia, já que é uma resolução do próprio tribunal, teria que ter uma pessoa, com um presidente com muita força para dizer assim, não, a partir de agora o critério vai mudar. Você tem que preencher dos 9 pontos. Mas se a gente partir do princípio que isso é uma continuidade, são eles chegaram desse jeito. Esses critérios estão na Constituição do Estado, no artigo 73, parágrafo 2º, só que o reforço que tem que ter experiência está numa lei ordinária, foi uma resolução que transformada em lei na Assembleia, que nessa lei, inclusive, diz que quem responde processo não assume. Tá? Enfim, eles reforçaram. Mas mesmo assim, mesmo diante disso, a força política é maior do que as outras coisas.
É coisa demais. Olha, eu fico impressionado porque cada vez mais a gente vê que quando é para perseguir, quando é para fazer valer uma autoridade, é porque aquele que está ali na cadeira quer e acha que tem que ser, a lei vale. Mas para beneficiar a eles mesmos... Agora, deixa eu dizer um dado para vocês. Não é isso. Para nós. Aí agora é cá pra nós. Cá pra nós. Deixa eu dar aqui cá pra nós. Peraí, deixa eu fazer um registro. Por falar em cá pra nós, este nome deste programa tem a prerrogativa de ter sido o primeiro programa com este nome. Tudo que veio depois é cópia. É fake. Eu lembro... Olha só, Gerardo, eu lembro que eu tinha visto isso há uns 10, sei lá, 8, 9, 10 anos atrás. Eu fui procurar agora, buscar uma pesquisa feita no Brasil que introduzir as perguntas seguintes. Se você tivesse a chance de ocupar um cargo público, isso é uma pesquisa popular. Sim. Se você tivesse a chance de ocupar um cargo público e você fosse contratar alguém ou fazer uma viagem, você escolheria, optaria por uma pessoa, ou uma pessoa da família. 72% das pessoas entrevistadas disseram que era alguém da família. Sim. Ou seja, impregnou também Culturalmente. Culturalmente. Que é a lei de Gerson, né? O jeitinho brasileiro. Porque isso é um problema cultural. Como violência contra a mulher. Até a própria família. A própria família não aceita que não seja. Sim. Né? Não, chega, fica briga. Você vai botar fulano que não é ninguém pra gente. Tendo a oportunidade de botar na família, é difícil, é difícil. Como é culturalmente o jeitinho brasileiro. Você tem os critérios estabelecidos, você tem uma resolução que exige comprovação, mas eu dou um jeitinho de comprovar que eu tenho experiência. Que é outra coisa aqui, olha, que a gente vai colocar sempre na mesa, essa história do achismo. O achismo, a gente volta agora ao tema anterior, achava que nunca ia pegar. Achava que a prerrogativa que tinha ia sair ileso. Achismo não é medida correta para ninguém e há muito tempo deixou de existir. Quem estiver ainda insistindo vai pagar por isso. Por falar em achismo. Na política também. Sim, eu falar acho. Em achismo. Vamos achar. Não é só na justiça, não. Na política também. Não é política. Achar não dá segurança de nada. Gerardo, por falar em achar, vamos achar o governador do estado na próxima eleição. Vamos achar os senadores. Ô, Josival, essa bomba é pra você. Porque tá confuso aí, viu? Não tem foguete, não tem nada aí. Eu não fujo muito desse tema mais não, sabe? Porque está faltando quase 2 anos, nunca na Paraíba, ou quase nunca, as candidaturas se sustentam com muito tempo. Talvez por isso, então, todos os candidatos, ou quase todos, começam a dizer, não, vamos escolher no próximo ano. Adriano Galdino já botou o bloco. Tem Adriano Galdino, botou no dia 1º de janeiro, mas assim, veja bem, você... Por exemplo... Na oposição você diz, na oposição tem todos dizendo, pode ser, vamos escolher em novembro. Isso. Mas diz assim, pode ser Efraim ou pode ser Pedro. Eu acho que na oposição se estreita de fato, pode ser Efraim ou pode ser Pedro. Eu acho que não fosse desses dois. Agora acho que Efraim não perderia nada. Acho que com essa movimentação. Agora acho que com essa movimentação agora de mudança de partido de Pedro e Cássio ganhando o PSD. Então, as chances de Pedro crescem muito. Eu ia dizer isso agora, ele perderia densidade, né? Porque eles ganham um partido com tempo de televisão e com recursos. Aí volta aqui ao achismo. Daniela, a senadora, achava que era dona do partido. Dormiu o presidente e saiu mas sem ali, ser, né? ali, veja bem, se você pergunta por que é que Kassab foi lá e buscou o partido, ela sabia, ela foi buscar o partido, ela pegou o partido como? Aí, engraçado, quem com ferro fere, com ferro fere a avenida. Ela tomou o partido do mesmo jeito que perdeu. Isso. Ela tomou de Romero Mas Rodrigues. será que tinha essa percepção? Não, eu acho que ela não era doida de não saber, não. Porque é o seguinte, o que é que ela ia oferecer a Kassab? O partido nas mãos dela não teria candidato a governador, não teria candidato a senador e não teria nem candidato a deputado federal. Por quê? Porque ela tem um filho aqui
que Tá tá na frente. Então, o PSD aqui com ela só serviria de escada para o outro lado. Para fazer tempo na TV. Kassab não é desse. Então, Kassab resolveu isso. Ó, partido, eu quero movimento. E teve. Então, na oposição, eu acho que aqui... Pedro Efraim, senador veneziano, e o outro candidato a senador vai ser complicado de escolher, porque está aquela tese de que um vai ser de um lado, outro vai ser do outro, que não é verdadeiro. A história nem mostra isso, inclusive. Tá certo. Do outro lado, o que é que eu acho do outro lado? Do outro lado, eu acho que você tem... Muita estrela para uma constelação só. Tem muita gente, mas tem muita gente arrotando a possibilidade... Sem ter lastro eleitoral. O que é que você faz numa campanha eleitoral? Você precisa ter recursos, partido, tempo de televisão, você precisa ter viabilidade. É um conjunto, você né? precisa ter viabilidade política, que são os partidos. Agora, se você não ter viabilidade eleitoral, você não é candidato em nada. Se você não tiver na pesquisa, você não é candidato em nada. Então, aqui eu acho que tem. Está aqui. Se pontuar nas pesquisas, se chegar a 10, 12, 15%, Lucas será o candidato a governador. Vai estar sentado na cadeira. Então, agora precisa comer muita poeira para chegar a 10, 12 pontos percentuais para aquele lá. Não sendo os dois aqui, eu acho que tem a melhor solução para o governo aqui pode ser ainda Hugo Mota. Eu não tiraria Hugo Mota. O candidato será Hugo, será Cícero ou será Lucas. Um desses três. Me diga uma coisa, não está muito parecido com aquela situação lá atrás do PMDB, que ficou grande demais, que era todo mundo estava linkado com o PMDB, era estrela demais, e aí implodiu. Não há essa tese que pode implodir esse lado da situação? É porque são todos partidos pequenos, não tem mais... Na Paraíba foi um partido que quebrou a polarização muito antes. A Paraíba tem 5, 6 partidos, tá certo? Que tem que se juntar um contra o outro. Eu acho que é possível. Agora, veja bem, quem é daqui que pode romper? Eu acho que você não tem... Cícero não rompe, o grupo não rompe, Daniela não rompe. Hugo Mota não rompe. Hugo Mota dificilmente vai romper. Se Hugo Mota for candidato a governador, ele traz inclusive Efraim para votar nele, embora Efraim fique ainda na oposição, ele traz. Então veja bem, eu acho que essa possibilidade, e o João Gonçalves disse para mim, esse grupo aqui só rompe se for burro, porque se eles ficarem unidos, eles governam mais 16 anos. Você viu como virar o ano foi bom para esse cenário? Porque o ano passado a gente fez a pergunta, ele, não vou saber. Agora, meu amor, cartas na mesa. Bota ainda uma outra candidatura, a candidatura da direita bolsonarista. Que seria quem? Eu acho que vai ser Queiroga. Queiroga ou assim, vai ter uma candidatura. Mas ele vai... Porque o que... Mas eu soube que Pastor Sérgio vai ser candidato. Candidato a senador. Ele quer ser senador. Mas veja bem, a imprensa nacional veio por outra dar que Bolsonaro quer Queiroga. Ainda quer Queiroga. Mas ele é o menor. Então, por conta dessa candidatura... Veja bem, o primeiro plano do PL nacional foi... Poderia repetir o que lá? Você está terminando, viu? O primeiro plano nacional era o seguinte, que o PL queria. Vamos votar em Efraim e seremos o segundo candidato a senador lá com o veneziano. Só que o veneziano não quer. Isso. Porque se o bolsonarismo todo aposta a votar num e não vota no segundo, vai o primeiro da chapa dar com o governador na outra chapa. É o que aconteceu na eleição de Daniela com Cássio. Então eles vão, para ter o candidato a senador, eles vão ter que ter candidato próprio. Será que Cássio não será candidato? Se for Pedro, então Cássio não é. Se for Pedro. Só entra um. Se Pedro não for, aí entra Cássio. Mas estão falando muito nele para o Senado. Mas já escutei falar isso aí. Eu acho que ele corre risco de novo. Porque eu acho que aqui o governador é candidato a senador, E aí eu acho que uma vaga é do governador. Outro senador está... está lá e veneziano montou uma estrutura muito forte. E foi muito solidário a Bruno Cunha Lima lá em Campina, quer dizer, viabilizou. Aqui em João Pessoa, folia de rua, liberou. Então assim, ele está fazendo, né? Essa semana. Então, há um risco aí. Eu acho que talvez quem
possa ser chamado, porque vai ser assim, tanto será difícil encontrar o segundo senador na chapa de veneziano, como o segundo senador na chapa se João Azevedo for candidato. Que começam os leilões. Feliz ano novo, viu? Feliz ano novo. Foi maravilhoso. Porque o Todo mundo tempo está passou aqui. rápido, né? Como sempre, aqui cá pra nós traz assuntos polêmicos, assim, muito quentes. E é nessa vibe que a gente vai seguir durante todo o ano, esperando a sua audiência e prometendo voltar na próxima semana. Até lá! Até lá.